Olha só, e se eu dissesse que uma filosofia de 2000 anos atrás é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para o sucesso de uma empresa hoje? É exatamente isso. A gente vai desvendar como a ética antiga não é só uma teoria, não. É um motor de lucro real. Um lucro que, olha, dá para medir lá no caixa da empresa. Então vamos direto ao ponto com uma pergunta bem simples. Qual é o custo real, em dinheiro mesmo, de uma única promessa quebrada no ambiente de trabalho? E a resposta, acredite, não é nada abstrata. É um número. Um número que bate direto no financeiro da empresa. E o número é esse aí, R$ 12.600. Pois é, esse é o prejuízo anual que um único gestor pode causar só por voltar atrás na palavra. Parece muito, né? Mas a pergunta é, de onde saiu esse valor tão exato? Bora entender isso a fundo. Como é que uma simples falha de integridade, uma promessa quebrada, se transforma nesse baita prejuízo? A matemática por trás disso tudo, olha, é surpreendentemente simples e ela revela muito sobre a cultura de uma empresa. A situação é daquelas que muita gente já viu por aí. Um supervisor promete folgas para uma equipe que ralou num feriado. Parece um acordo justo, certo? Só que depois que o trabalho foi entregue, a promessa foi para o ralo. O que vem depois? Uma quebra de confiança que tem consequências bem diretas. E aqui a gente vê o impacto em números. No ambiente de gestão ética, a média era de uma falta por mês. Tranquilo. Mas depois da promessa quebrada, esse número pulou para 8. São 7 faltas a mais, todo santo mês. Quando a gente bota isso na ponta do lápis e calcula para o ano todo, chegamos exatamente naquele prejuízo. R$ 12.600. É a prova concreta de que palavra empenhada tem valor, em dinheiro. Mas olha, esse problema não é só sobre grana, não. É sobre uma questão muito mais profunda. Uma questão fundamental da ética que, acredite, atravessou milênios. É uma pergunta que nasceu lá na Grécia Antiga e que hoje ecoa nas salas de reunião das maiores empresas do mundo. A essência de toda reflexão ética está nessa pergunta aqui. Por que eu devo fazer isso? É aquele momento em que a gente para de agir no piloto automático, sabe? E começa a buscar um motivo real para as nossas ações, para as regras que a gente segue. E dentro de uma empresa, essa pergunta é o que define, no fim das contas, a cultura. E é aqui que a gente entra numa diferença fundamental, a diferença entre ethos e mos. Pensa assim, ethos, que vem do grego, é o caráter, a cultura, o jeito de ser de um grupo. É o porquê a gente faz as coisas. Já o mos, que vem do latim, são as regras escritas, os costumes, é o que a gente faz. Uma empresa com um ethos forte não precisa de um manual para tudo, entende? Porque as pessoas já entenderam o propósito. E qual o objetivo final de ter um ethos forte assim? É alcançar o que os gregos chamavam de eudaimonia. E olha, isso vai muito além do lucro do trimestre. É sobre um estado de florescimento, de excelência. É um ambiente onde tanto as pessoas quanto a própria organização conseguem atingir seu potencial máximo. Então, a filosofia clássica não deixou só teorias bonitas no papel. Ela nos deu um verdadeiro kit de ferramentas prático para qualquer líder. Vamos dar uma olhada em 3 pilares do pensamento antigo que se aplicam direitinho na gestão de hoje. Primeiro, tem Sócrates, que nos ensina uma coisa fundamental. O erro vem da ignorância. E o que isso quer dizer na prática? Que vale a pena investir em treinamento para que todo mundo entenda o porquê das regras. Depois vem Aristóteles, com o famoso caminho do meio, sabe? Aquele equilíbrio para evitar o burnout. E por fim, os estoicos, que nos ensinam a focar naquilo que a gente pode controlar, nossa própria responsabilidade e integridade. Só que esse kit de ferramentas não é uma receita de bolo para ser aplicada de qualquer jeito. O que a gente considera ético não é algo fixo, parado no tempo. Pelo contrário, é uma coisa que evolui, que muda com a sociedade. O espírito do tempo muda e as empresas, claro, precisam acompanhar essa dança. Se a gente olhar para a história, fica bem claro. Lá na antiguidade, o foco era na virtude do bom cidadão. Avançando para a modernidade, a conversa mudou para contrato social, para o senso de dever. E hoje? Bom, hoje uma empresa ética é aquela que está de olho em responsabilidade social, diversidade, sustentabilidade, tudo aquilo que a gente resume na sigla ESG. Para ficar bem concreto, vamos pensar num exemplo. Em 1950, propaganda de cigarro era super normal e ninguém estranhava ver uma liderança sem nenhuma diversidade. Hoje, essas mesmas práticas seriam um escândalo. Elas não são vistas só como antiéticas, mas como um risco financeiro e de reputação gigantesco para qualquer marca. E é aqui que o círculo se fecha e a gente volta para o começo da nossa conversa.
Toda essa discussão sobre filosofia, sobre história, tudo isso tem um impacto direto lá no balanço financeiro. Integridade não é só uma habilidade comportamental bonitinha. Ela tem um retorno sobre investimento, o famoso ROI, sólido e supermensurável. Olha só esse dado da Harvard Business Review. Empresas com um alto nível de integridade chegam a superar o índice S&P 500 em até 25% no longo prazo. O que isso nos diz? Que ética não é custo. Ética é, na verdade, uma baita vantagem competitiva. E os investidores modernos já sacaram isso, tanto que usam os scores de ESG para decidir onde vão colocar o dinheiro. Além disso, uma cultura ética forte diminui a rotatividade de funcionários, o que economiza uma fortuna com recrutamento. No fim das contas, a ética acaba funcionando como um verdadeiro seguro de reputação no mercado de hoje. E para a gente fechar com chave de ouro, uma citação do Peter Drucker, ninguém menos que o pai da administração moderna. Ele disse: "Não existe ética nos negócios. A primeira responsabilidade da gestão é ser íntegra." Uau! Isso resume tudo, né? Ética não é um departamento, não é uma política no papel. É a base, o alicerce onde se constrói uma organização que vai durar. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão provocadora. Se a gente viu que a ética gera lucro, será que um líder deve ser ético só quando for lucrativo? Ou será que a integridade é um princípio que não se negocia, não importa o resultado? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar esta análise.